The Last of Us. A série atualmente está em sua segunda temporada e a todo momento que eu abro qualquer coisa nas redes sociais sobre The Last of Us, só vejo críticas. Ok, às vezes eu vejo também pessoas elogiando, mas em grande maioria das vezes, por parte da comunidade gamer, eu só vejo críticas. Porém, eu, como uma pessoa que sou gamer e que gosta muito de The Last of Us, e também que estudei adaptação, me sinto profundamente irritada, minimamente irritada, com alguns comentários e principalmente dizendo não se tratar de uma boa adaptação. Entretanto, muitos desses comentários são minimamente ignorantes, eu diria. Então hoje, como eu sou uma pessoa que sou gamer, eu gosto de The Last of Us e também tô gostando da série, e eu também estudei adaptação na minha graduação, inclusive é uma das minhas áreas preferidas, bora analisar The Last of Us, a série, por um quesito um pouco mais crítico e ver se é ou não uma boa adaptação. Para começar, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, eu vou trazer mais a crítica em geral sobre o que é adaptação, as teorias em geral. Depois vamos descendo e juntar com a série. Então, a segunda parte a gente já vai juntar a teoria realmente com ali a crítica em relação à série, e eu também vou trazer algumas das críticas que estão sendo feitas pelas pessoas que não estão gostando da série, e por fim, a conclusão. Beleza? Então, se você quiser ver só uma parte ou outra, quiser adiantar, tá tudo marcadinho. Só ir na descrição que está com o timer certinho de cada parte. Antes de entrar na teoria exatamente, bora ir num viés mais simples aqui. Bora pegar e colocar no dicionário o que significa adaptação. E eu não tô nem só falando do viés de obras, mas a palavra em geral. Quais são os sinônimos de adaptação? Você já parou para pensar sobre isso? Quando a gente fala, vou me adaptar a algo, o que isso quer dizer? Isso está intrinsecamente ligado ao ajuste, à adequação. Então a gente vai fazer alterações para algo se encaixar a alguma outra coisa correspondente. Então, alterações, uma palavra-chave aí, alterações. Ou seja, só vendo o significado ali da palavra, a gente já entende que a adaptação está intrinsecamente ligado à alteração. Mas bora realmente entrar na teoria agora. E a estudiosa que eu vou trazer é a Linda Hutton. É a principal autora que eu estudei durante a minha graduação, que eu me formei em língua e literatura, e eu estudei bastante essa área da adaptação relacionada à literatura. Que sim, né? A adaptação também é uma área da literatura, principalmente quando a gente fala sobre literatura e outras artes. Também porque o conceito de literatura é algo muito mais abrangente do que só um livro, mas isso não é o objetivo do vídeo de hoje, esse não é o foco. Bora trazer sobre o que a Linda fala. Então bora lá, bora entrar nas ideias da Linda Hutton. Então, quando a gente fala da teoria da adaptação, a principal ideia, o que resume a teoria da adaptação da Linda Hutton, é que a adaptação não é uma mera repetição do source material. E o que seria source material? É basicamente o material de origem, ou o material fonte. Isso seria o source material.
E esse source material é basicamente o que as pessoas que não estudam a área chamam de obra original. Então, nesse caso aqui, como a gente está falando de The Last of Us, o source material seria os jogos. Os jogos seriam a obra original, ok? Então a gente não usa aqui essa questão de obra original, porque na verdade a gente entende que todas são obras originais. Mas isso é lá pra frente. Bora parar de dar um spoiler aqui. Então, voltando, a adaptação não é uma mera repetição, mas sim a criação de algo novo, que vai trazer diferentes perspectivas e diferentes percepções para uma mesma história, beleza? Então, não é uma mera repetição, mas sim a criação de algo novo baseado em uma outra coisa já pré-existente. Dessa forma, é importante a gente notar que adaptações são transformações, transformações de um trabalho inicial em um trabalho novo. Então, de acordo com a Linda, a adaptação é feita pela repetição, mas repetição sem replicação. Ou seja, a gente vai repetir sim uma mesma história, a gente vai repetir sim uma mesma narrativa, mas não vamos replicar. Não é cópia. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Até porque são obras diferentes. São formas de comunicação diferentes. A gente vai pegar uma forma de arte e transformar em outra. Não tem como, principalmente quando a gente fala sobre um jogo e uma série. Numa série a gente tem pessoas reais, enquanto num jogo são pessoas 3D. Não são pessoas reais, são bonecos 3D que você pode moldar a como você quiser. Num jogo, a gente está naturalmente muito mais entretido e entregue naquilo ali do que em uma série, porque você está efetivamente jogando. Então, é muito mais fácil manter a pessoa focada no jogo por muito mais tempo do que em uma série. Então, dessa forma, tem que ter abordagens meramente diferentes. E isso, querendo ou não, vai impactar na adaptação. Pode não impactar tão diretamente na história no geral que é contada, mas vai acabar tendo que mudar como certas coisas são contadas. Entende? Então, a história no geral deve manter-se a mesma, porém, querendo ou não, vai acabar mudando certas coisas, pois são obras e tipos de comunicação diferentes. Então, como são diferentes, a gente tem que adequar essa coisa, essa história, a esse novo meio de comunicação, a esse novo meio de arte. Enfim, voltando para Hutton. O que significa isso que ela quer dizer é que, por mais que a adaptação irá conter certas características do source material, né, que seria esse material de origem, como storyline, personagens, por exemplo, essa adaptação tem que adicionar algo novo, porque senão vai ser só uma réplica. Não vai fazer sentido de por que ter essa adaptação. E não vai estar acrescentando nada demais na história. Não vai mostrar nenhuma criatividade. E então, se a gente vai considerar que uma obra é uma boa adaptação ou não, apenas levando em consideração esse aspecto da fidelidade, não faz sentido. Porque essa fidelidade seria algo ser simplesmente uma réplica, focando no material de origem. E simplesmente, de acordo com a Hutton, se algo é apenas uma réplica, na verdade, isso mostra o quão pobre em adaptação essa obra é. E o quão ela nem precisaria existir, não é mesmo? Então, em vez disso, para a gente analisar se uma obra é uma boa adaptação ou não, o certo é a gente analisar e focar, principalmente, em examinar como o autor
fez essa adaptação? Como o autor foi capaz de trazer algo diferente nessa mesma história que já foi contada antes? Ou seja, o foco é na criação e realmente nessa adaptação para que essa coisa se torne boa nessa nova mídia, por exemplo, quando a gente fala de uma adaptação de uma mídia para outra. Esse também é um dos aspectos que a gente deve considerar. E muita atenção nessa parte, quando eu falo sobre algo diferente, criar algo diferente. Eu não estou dizendo aqui para só, por exemplo, pegar o nome de uma franquia e criar algo que não tem nada a ver com a história do material de origem. Igual, por exemplo, aconteceu com Resident Evil, não é mesmo? Com os primeiros filmes de Resident Evil, que simplesmente levam o nome, contam uma história que não tem nada a ver, nem os zumbis são parecidos com os zumbis dos jogos. Não é nesse sentido. Não é você só se valer de um nome de uma história já existente para criar algo totalmente diferente. É você se basear na história. Você vai recontar uma mesma história, porém ajustando para públicos diferentes ou para uma mídia diferente. Então, vai se criar, querendo ou não, uma obra diferente, uma obra original também, só que baseada em algo já pré-existente. Então, você vai sim considerar aquela obra original, senão não vai ser uma adaptação. Você realmente tem que contar aquela história. Mas não tem problema algum você contar essa história por meios diferentes, mudando alguns caminhos, mudando algumas coisas, porque é isso que faz a adaptação ser uma adaptação. A Linda, lá em 2006, já falava, e olha que até hoje em dia a gente ainda está nessa discussão rasa de adaptação. Ela já falava que, no contexto de fan culture, a lealdade, ao invés da qualidade das estratégias de adaptação, é muito mais levado em consideração. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala dessa cultura do fã, que é fã de alguma coisa, e você vai fazer uma adaptação de algo, essas pessoas que são fãs, elas levam muito mais em consideração o quão idêntico essa adaptação tá ao material de origem do que realmente se foram utilizadas estratégias boas de adaptação ou não. Então, o parâmetro para se considerar que uma adaptação é boa seria ao quão idêntica ela tá à obra original. E, na verdade, isso é só uma discussão meio rasa e um jeito raso de considerar se algo é uma boa adaptação ou não. Até porque alguma adaptação pode sim estar idêntica ou praticamente idêntica e não ser uma boa obra, porque são obras diferentes, porque são materiais diferentes, artes diferentes e perspectivas diferentes também. Então, hoje em dia, caramba, já tem tanto tempo nessa era da transmídia, a gente vai realmente ficar baseando se algo é uma boa adaptação ou não, desse jeito, pelo qual idêntico tá cada fala e cada frame de alguma coisa. Vocês acham realmente que faz sentido? As pessoas estão comparando cena por cena e fala por fala de um jogo e uma série. Gente, e digo mais. Se a gente for levar em conta a teoria da Hutchin, se The Last of Us fosse frame por frame exatamente igual ao jogo, isso na verdade mostraria o quão fraco em adaptação essa obra seria, porque não teria nada a acrescentar. E sinceramente, na minha opinião, nem iria funcionar, porque um jogo tem as partes que a gente para e joga, entende? Não é o mesmo ritmo. Vocês realmente acham que ia funcionar do mesmo jeito? A gente só vê na internet as pessoas da comunidade gamer, né,
reclamando que a cena X ou cena Y não foi exatamente idêntica, sendo que a gente teve cenas que foram sim idênticas, que aconteceram exatamente da mesma forma e eu não vejo ninguém exaltando. Principalmente agora nessa segunda temporada, eu só vejo as pessoas reclamando de tudo. Mas a gente tem que lembrar que o segundo jogo é contado tanto pela narrativa da Abby quanto pela narrativa da Ellie. Então a gente vai alternando ali e no final tudo se junta e faz sentido numa mesma história. Só que, talvez por um quesito narrativo e até porque serão apenas 7 episódios, para não ficar uma coisa confusa, para talvez ficar uma coisa mais linear, escolheu-se contar a história, pelo menos por enquanto, nessa segunda temporada, apenas pela visão da Ellie. Então, dessa forma, não tem como não fazer algumas alterações e algumas alterações de acontecimentos, de momentos que esses acontecimentos acontecem. E até porque a gente tá vendo a história toda apenas pela visão da Ellie, pelo menos pra mim, faz sentido mudar algumas reações dela em alguns momentos. Pra mim não tem problema algum, porque isso é a visão do roteirista, a visão do diretor. Isso é uma adaptação. Eles quiseram adaptar um pouco a personagem e talvez colocar mais camadas nela ali, para que as pessoas, o público que está assistindo, se identifique mais com a personagem. Porque vamos falar sério, ninguém é 100% uma coisa só. Ninguém tá sempre uma única emoção. Por mais que ela estivesse num caos ali, tá procurando vingança, ela também tá indo junto do último resquício de esperança que ela tem, que é a Dina. É uma pessoa que ela ama e que acaba rendendo, pelo menos em alguns momentos, um mínimo de felicidade para ela ali. Então eu acho que foi isso que quis passar. E como serão apenas 7 episódios, eu vi muita gente reclamando do episódio 4 por causa disso, né? Porque adiantaram algumas cenas ou mudaram a reação da Ellie em uma cena específica. Mas eu acho, sinceramente, que o diretor e o roteirista, eles quiseram pegar esse episódio, condensar todas as cenas ali das duas, do desenvolvimento amoroso delas, para depois poder focar 100% apenas na Ellie. Porque são apenas 7 episódios. Então talvez seria mais difícil fazer essa mudança, entende? Tipo, tá aqui com a Ellie na vingança dela, com sangue no olho, ceninha bonitinha entre as duas. Seria ainda mais difícil, eu acho. E creio eu, na minha visão, que essa teoria minha tá se provando ser certa, porque a gente teve agora o episódio 5 e a gente teve sim uma Ellie com sangue no olho e com sede de vingança. Então eu acredito que essas escolhas, na verdade, em relação ao personagem, faz a gente, como público, quando a gente fala em um quesito de uma série, se identificar mais com a personagem. Ver que ela não é ali só linear em quesito de emoções, que ela tem várias emoções diferentes e talvez faça a gente até validar certas ações erradas que ela vai ter no futuro, né? Essas ações de vingança que ela vai ter, porque a gente conseguiu ver várias outras camadas da personagem que faz a gente gostar dela, que faz a gente se identificar como público. Tanto que, quando eu pego pra ver resenhas de pessoas que não jogaram os jogos, todo mundo tá gostando. Até agora eu não vi nenhuma resenha ruim de alguém que não seja da comunidade gamer, de alguém que já não tenha jogado o jogo. Porque é uma série bem feita, os cenários são incríveis, os atores são bons, tá uma narrativa envolvente, os ganchos dos finais dos episódios são muito bons.
deixa você com ansiedade pelo próximo. Mas assim, você tem todo o direito de não estar gostando da adaptação, de preferir o jogo. Tá tudo bem. Mas talvez essa obra só não tenha sido feita para você. Você já parou para pensar sobre isso? Talvez ao invés de você só ficar criticando cada coisinha, só não lê. Deixa pra lá. Mas dizer que não é uma boa adaptação só por ter sido feita algumas alterações narrativas, algumas alterações na personagem. Quando a gente fala sobre essas pessoas que estão criticando, eu vejo, no geral, dois tipos de pessoas. A primeira, que é quem ama muito o jogo, tem essa questão da cultura de fã, igual a Linda Hutton diz, e ama muito, muito a obra. E quer que as outras pessoas sintam o mesmo que ela sentiu quando assistiu a... Quando assistiu não, né? Quando jogou o jogo. E o outro tipo de pessoa que eu vejo é quem só quer reclamar mesmo, quem tá indo na onda, e também tem as pessoas que estão com hate na atriz. Isso a gente não tem como ignorar, porque isso a gente vê desde lá da primeira temporada de The Last of Us, quando eles lançaram quem seriam os atores que fariam cada personagem. Mas vamos por partes. Vamos primeiro a esse tipo de pessoa que só quer que os outros que não jogaram os jogos tenham a mesma sensação que ele teve quando jogou. Vai ser bem clichê o que eu vou falar aqui, mas cada um sente diferente porque somos pessoas diferentes. Uau! Isso, eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu gosto muito da franquia Resident Evil, porém, eu só fui jogar o Resident Evil 4 clássico esse ano. Sim. Mas por que, meu Deus? Quando eu era criança, eu via muito o meu pai jogar Resident Evil 4, o clássico, né? Mas não poderia, né? Porque eu tinha uns 8 anos de idade. Mas eu amava ver. E eu ficava muito aflita em algumas situações, principalmente com o Garrador. Nossa, como eu tinha medo do Garrador. Então, sempre que eu pensava, vou jogar Resident Evil 4 clássico, vinha um certo medo, mesmo quando eu já tinha me tornado adulta. E mesmo que os gráficos hoje em dia sejam ultrapassados, né? Não é um gráfico assim que cause realmente medo. A gente tem outros jogos que causam muito mais medo. E que eu já joguei. Mas Resident Evil 4 tava nesse patamar de algo que me trazia uma lembrança da infância. Então o medo que eu sentia era resquício, era derivado do que eu sentia quando era criança. Então, quando eu peguei pra jogar Resident Evil e eu tava com medo ali naquele início e eu morri de medo quando o Garrador apareceu pela primeira vez, tanto que as minhas mãos tremeram, me causou até uma certa ansiedade a luta contra ele. Mas tudo isso foi por causa de lembranças e sentimentos que eu tinha dentro de mim em relação à minha infância. Então, se uma pessoa pegasse pra jogar Resident Evil 4 hoje em dia, com a idade que eu peguei pra jogar, com certeza ela não ia sentir as mesmas coisas que eu senti. Porque o que eu senti foi derivado de experiências que eu tive anteriormente. Então, sempre quando a gente assiste uma obra, joga algum jogo, querendo ou não, o que a gente vai sentir ali naquele momento também tem a ver com experiências anteriores que a gente teve. Então, uma pessoa que já joga muitos jogos de terror,
Às vezes ela vai pegar e jogar um determinado jogo, ela não vai se assustar em determinada parte porque ela já esperava, já está acostumada. Então não tem como você querer que uma adaptação seja fiel, exatamente igual à sua obra de origem, só para que as pessoas sintam a mesma coisa que você sentiu, porque não vai funcionar, mesmo que fosse exatamente idêntico, mesmo que as pessoas jogassem o mesmo jogo que você. Não quer dizer que ela ia sentir exatamente a mesma coisa que você sentiu. E na realidade, a série tá sim fazendo as pessoas sentirem. Eu mesma, o quanto que eu não chorei na primeira temporada, o quanto que eu não tô sentindo várias emoções, às vezes felicidade, às vezes tristeza, durante a segunda temporada também. Então, é uma obra que tá cumprindo o seu papel e fazendo as pessoas sentirem. E eu digo mais, essa crítica constante a cada mínima coisinha mais afasta as pessoas que estão tendo contato com a história pela série do jogo do que aproxima elas do jogo. Então, essas pessoas que estão tendo contato com a série e estão gostando da série, elas vão se afastar, elas não vão querer jogar os jogos, elas não vão querer ter contato com a obra que originou a série. Elas só vão continuar assistindo a série e ter a visão de que a comunidade gamer é um porre, é um saco, é muito chata. Então elas não vão querer jogar os jogos, elas vão ter raiva, que é o que eu tô vendo que tá acontecendo. Então assim, vocês realmente querem que as pessoas tenham contato a essa história que vocês tanto amam, ou vocês só estão sendo chatos e egoístas mesmo? Porque, gente, quantas pessoas que não se tornaram fãs dos filmes de Harry Potter e foram pegar para ler os livros por causa disso? Então elas foram e tiveram contato com o material de origem devido à adaptação. Vocês, sendo tão chatos, estão simplesmente evitando que as pessoas tenham acesso a esse material de origem. Elas vão ficar só na adaptação e pensar, caramba, essas pessoas são muito chatas, eu não quero ver nada sobre esse jogo. Então vocês estão realmente querendo que as pessoas tenham contato ao jogo que vocês tanto amam? E no meio de tudo isso, tem as pessoas que estão utilizando essas críticas à adaptação só como uma desculpa para destilar hate na atriz que faz a Ellie. Porque é um hate que a gente já vê desde lá da escalação da atriz, só porque ela não é idêntica à personagem 3D. E não é nem só porque ela não é idêntica, tá? É porque ela não é convencionalmente considerada bonita. E como a segunda temporada é focada nela, infelizmente é um hate que a gente já esperava. E muitas dessas pessoas estão apenas utilizando essas críticas como uma desculpa para destilar mais hate à atriz. Tanto que a gente não, pelo menos eu, não vi nenhuma crítica sendo feita à aparência da Dina. E a Dina, a aparência dela é totalmente diferente da do jogo. Só que a atriz é mais bonita do que a do jogo. Ela é mais dentro de um padrão de beleza do que a personagem do jogo. Então a gente não vê realmente nenhuma crítica grande à beleza dela, não é mesmo? Mas a da atriz que faz a Ellie é simplesmente constante. E não tem como a gente dizer que muito dessas críticas não estão relacionadas apenas à aparência da atriz e de pessoas que não aguentam ver uma protagonista que não seja considerada dentro de um padrão de beleza que eles consideram bom. E, gente, vocês têm noção o quão difícil é encontrar alguém que seja idêntico
tem a idade e a atuação idênticas a algo que não existe, que é a personagem de um jogo. Vocês estão malucos? O que mais importa é a idade e a atuação se enquadrarem ali no que o diretor estava procurando. E não tem como a gente dizer que a atriz que faz a Ellie não é extremamente dedicada no que ela tá fazendo. Pelo amor de Deus. É só a gente ver os bastidores da série. Enfim, gente, temos tantas obras que se dizem adaptações de jogos e claramente só se utilizam do nome para contar uma história totalmente diferente. Por que quando a gente tem uma obra que é feita com tanto carinho como The Last of Us, a gente critica cada frame, cada pequena mudança? Sendo que a essência, o carinho, a história ainda é a mesma. Sendo que ainda é uma narrativa que faz a gente sentir. Sendo que ainda é uma história, ainda é uma obra que faz a gente repensar nas relações que temos com as pessoas ao nosso redor. E a valorizar mais essas pessoas. Ainda é uma história que, pelo menos no meu caso, emociona. E não é isso que deveria ser o mais importante?